Bom dia, irmãos queridos. Neste domingo, dia 24 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, domingo da palavra. Lembramos que no 2019 o nosso Papa Francisco instituiu o domingo da palavra para que seja mais conhecida, mais divulgada a palavra, para que cada cristão possa ter o seu encontro pessoal com a palavra. Hoje meditamos um trecho que nos ajuda a entender isso e podemos renovar o nosso empenho a viver com seriedade o diário espiritual todos os dias. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar no Evangelho de São Marcos, hoje capítulo 1, versículos de 14 a 20. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Com essas palavras, inicia a missão de Jesus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo significa o senhorio de Deus está próximo. Naquele tempo, como hoje, há alguém que pensa que esse reino deve ser uma superpotência econômica ou militar, que combate o inimigo, sejam os romanos, sejam os capitalistas, sejam os comunistas. Cada um constrói o seu inimigo e o combate em nome de Deus. Mas o reino de Deus não é parecido a nenhum reino humano, e de todos pede conversão e fé. Esse é o aspecto que todos esquecem. Como os apóstolos, sejamos nós também dispostos a abandonar tudo imediatamente para fazer parte desse reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Como é forte esta frase, pensando no amor que Jesus tinha para os pobres, os segregados, os marginalizados, os últimos. Jesus inicia a sua pregação na periferia esquecida de Israel, em um território de má fama, a Galileia dos gentios, ou seja, dos pagãos. Mas o anúncio de Jesus não é político e nem social. Jesus não grita revolução, está na hora de se revoltar contra os romanos. Força, vingança, vamos para a luta. Muito pelo contrário, Jesus disse: convertei-vos e crede na boa nova do reino de Deus, que bem sabemos era Ele mesmo, o mensageiro de paz. O anúncio da Boa Nova é acompanhado por uma exigência. Façam penitência, se convertam, acreditem. Não é se revoltem, matem. Se alguma violência precisa fazer, é contra si mesmo. Faça penitência. João Batista pregava e testemunhava: fazei penitência, porque o reino de Deus está próximo. E assim repete Jesus no início de sua missão.
A violência consiste em se converter, em matar o inimigo que está dentro de mim e não fora de mim. Jesus bem sabia que o povo era mais escravo de seus pecados do que dos romanos. Por isso repetia: o reino de Deus sofre violência, e são os violentos que tomam posse dele. Os violentos como João Batista, que não vestia roupas finas, mas roupa feita com pelos de camelo. Quem age dessa forma revirará também o sistema político, que também é fruto do pecado, mas é um sintoma de uma doença mais profunda, que deita raízes no nosso coração. Quem mata a serpente antiga no seu coração, a mata também na estrutura sociopolítica. Isso não significa se isolar do mundo, mas ter consciência que os males do mundo começam no meu coração. E se eu destruir a prevaricação, a violência em mim, ela morrerá também no mundo. Muita cegueira e covardia seria exigir que o mundo mude sem que eu mude. Daqui a um pouco começará nossa quaresma, com a quarta-feira de cinza, e novamente ouviremos estas palavras enquanto o Padre coloca a cinza sobre a nossa cabeça. Convertei-vos e crede no Evangelho. Eis como o Papa Bento XVI explica o sentido destas palavras. O primeiro convite é a conversão, palavra que deve ser compreendida em sua extraordinária seriedade, colhendo a surpreendente novidade que expressa. O apelo à conversão, de fato, implica a renúncia à superficialidade fácil, que muitas vezes caracteriza o nosso viver. Converter-se significa mudar a direção no caminho da vida, não porém com um pequeno ajuste, mas com uma verdadeira e real inversão de marcha. A conversão é ir contra a corrente, onde a corrente é o estilo de vida superficial, incoerente e ilusório, que muitas vezes nos arrasta, nos domina e nos torna escravos do mal, ou como que prisioneiros de uma mediocridade moral. Com a conversão, ao contrário, se aponta para a medida alta da vida cristã. Nos confiamos ao Evangelho vivo e pessoal que é Cristo Jesus. É a sua pessoa o objetivo final e o significado profundo da conversão. É Ele o caminho ao qual todos somos chamados a caminhar na vida, deixando-se iluminar pela sua luz e sustentar pela sua força, que move os nossos passos. Desse modo, a conversão manifesta sua face mais esplêndida e fascinante. Não é apenas uma simples decisão moral que corrige os nossos modos de vida, mas é uma escolha de fé que nos atrai inteiramente na comunhão íntima com a pessoa viva e concreta de Jesus. Converter-se e crer no Evangelho não são duas coisas distintas ou, de qualquer modo, justapostas entre si, mas expressam a mesma realidade. A conversão é o sim total de quem se entrega, de quem entrega a própria existência ao Evangelho, respondendo livremente a Cristo, que por primeiro se oferece ao homem como caminho, verdade e vida, como aquele que o livra e o salva. Exatamente esse é o significado das primeiras palavras com que, segundo o evangelista Marcos, Jesus abre a pregação do Evangelho de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. O convertei-vos e crede no Evangelho não está apenas no início da vida cristã, mas acompanha todos os seus passos, ainda que se renovando e difundindo ramos em todas as suas expressões. Cada dia é um momento favorável e de graça, porque todos os dias nos solicitam uma entrega a Jesus,
a ter confiança nele, a permanecer nele, a compartilhar de seu estilo de vida, a aprender dele o amor verdadeiro, a segui-lo no cumprimento cotidiano da vontade do Pai, a única grande lei da vida. Todos os dias, também lá nas dificuldades e fadigas, nos cansaços e nas quedas, mesmo quando somos tentados a abandonar o caminho do seguimento de Cristo e fecharmos-nos em nós mesmos, no nosso egoísmo, sem se dar conta da necessidade que temos de nos abrir ao amor de Deus em Cristo para viver a mesma lógica da justiça e do amor. Enriquecidos por esta profunda reflexão do nosso Papa Bento XVI, vamos ouvir de novo o pequeno, mas riquíssimo trecho que a liturgia hoje nos propõe. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Vamos nesse momento parar um pouco para anotar as frases do Evangelho ou da meditação que mais nos atingem e nos impulsionam para a conversão. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito que nos leve a uma total inversão de marcha, a uma profunda conversão que nos conduz à intimidade com Jesus. Vamos dedicar mais um minuto agora para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
O reino de Deus está próximo. Paz e alegria a todos. Convertei-vos e fazei penitência. Paz e alegria a todos. É tempo de voltar.